Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começo pela Fórmula 1. Recém-coroado heptacampeão mundial da F1, Lewis Hamilton revelou que o principal ponto para a renovação de seu contrato com a Mercedes não é dinheiro, mas o tempo livre. Em 2021, o calendário da Fórmula 1 terá 23 corridas, e o inglês quer reduzir o seu número de viagens para ter mais horas de descanso entre os grandes prêmios. Neste ano, a pandemia do coronavírus limitou a temporada a 17 GPs, e as reuniões passaram a ser feitas por videoconferência, o que agradou ao piloto. Segundo ele, esse ano mostrou que é possível sim trabalhar de casa, fazendo as reuniões por videoconferência em vez das reuniões presenciais, o que significa que ele poderia voar menos. Hamilton disse então que para renovar com a Mercedes, basta ter mais tempo livre nas próximas temporadas. Vamos falar então de Copa do Brasil por aqui agora. Resultados definidos e semifinais à vista. No primeiro jogo de ontem, o Grêmio passou tranquilamente pelo Cuiabá. Venceu por 2-0 na Arena, depois de ter vencido por 2-1 fora de casa. No placar agregado, 4-1 para o time de Renato Gaúcho. Palmeiras e Ceará ficaram no 2-2 no Castelão, depois de o time de Abel abrir vantagem de 2-0. O primeiro jogo ficou em 3-0, então o Palmeiras se classifica com 5-2 no placar. Na Arena Independência é um jogo com fortes emoções. O Inter fez o gol no último minuto da partida, 1-0 para o time de Abel Braga. Decisão nos pênaltis. E aí o América se deu melhor e conseguiu classificação histórica às semifinais. 6-5 nos pênaltis para o time do Lisca doido. Aliás, já tem notícias sobre o técnico do Coelho. E no Morumbi, o São Paulo mais uma vez passou por cima do Flamengo. 3-0 no placar agregado, 5-1. E nada fácil a vida de Rogério Ceni. Aliás, para os dois treinadores que estrearam há uma semana, a vida não tá nada simples. No Flamengo, Rogério Ceni teve 3 partidas, perdeu 2 para o São Paulo e empatou uma com o Atlético Goianiense. Já Abel Braga perdeu 2 e venceu uma, é verdade, mas a vitória não serviu para muita coisa, já que nos pênaltis a eliminação foi concretizada. Olha, com os resultados estão definidas as semifinais, partidas de ida e volta que serão realizadas nos dias 23 e 30 de dezembro. Isso mesmo, próximo ali às datas festivas do fim de ano. No dia 23 de dezembro tem o jogo de ida e no dia 30 de dezembro o jogo da volta. Grêmio e São Paulo e Palmeiras e América Mineiro são os semifinalistas da competição. Olha, falando mais sobre Lisca então, enquanto os jogadores deixaram o Independência em seus carros particulares, dezenas de torcedores aguardaram a saída do ônibus com a delegação, o que aconteceu cerca de 1h30 após o apito final. Uma figura era esperada por todos, Lisca. Assim como fez após a classificação sobre o Corinthians nas quartas de final, o técnico foi para os braços da galera americana, que causou grande aglomeração na porta do estádio. O técnico foi bastante festejado. Em meio à pandemia, pouquíssimas pessoas usavam máscara de proteção. A torcida gritava, abre aspas, saiu do hospício para ser campeão, Lisca doido é coelhão. Fecha aspas. Lisca então que tá escrevendo ali o seu nome na história do América Mineiro, que nunca havia ido tão longe na Copa do Brasil. Já os jogadores do Coelho aproveitaram para criar polêmica e provocar o Internacional, dizendo junto com a torcida que o choro é livre. Que situação, hein? Futebol, meus amigos, futebol. Olha, se o time do Lisca mostra bastante evolução e consistência em campo, o Palmeiras de Abel Ferreira não é diferente. O treinador, em pouco tempo de trabalho, tem conseguido mostrar o seu estilo de jogo em campo com o Verdão. Mesmo completamente desfalcado por conta da pandemia e do surto que cerca agora o Palmeiras, Abel conseguiu mostrar um bom trabalho contra o Ceará, apesar do empate em 2-2. E ainda falando sobre Copa do Brasil, voltando agora ao Flamengo. A eliminação do time da Copa do Brasil mexeu com os ânimos da torcida. Após a derrota para o São Paulo por 3-0 no Morumbi, um grupo de torcedores foi ao aeroporto Galeão, na madrugada desta quinta-feira, para protestar contra os jogadores, a comissão técnica e a diretoria. A delegação rubro-negra, no entanto, conseguiu desembarcar por outra saída, sem acesso aos manifestantes. Quando o grupo de torcedores conseguiu se aproximar do ônibus do Flamengo, o mesmo já estava de saída. Além disso,
as viaturas da Polícia Militar acompanharam a movimentação. Uma semana depois de chegar, Rogério Ceni já vê que o clima não tá nada bom pra ele, né? São 3 jogos ruins, como a gente falou por aqui, muitos desfalques, é verdade, e a torcida já começa então uma pressão pra cima dos jogadores, da diretoria e da própria comissão técnica que chegou há uma semana. E o São Paulo, claro, ajudou nessa pressão, provocando o Flamengo nas redes sociais. A conta oficial do Tricolor lembra da reclamação de rival sobre a arbitragem, a torcida lembra de Rogério Ceni e todos dizem mais 3 gols pro dossiê. Final de semana tá chegando e Rogério Ceni então tem trabalho pela frente para conseguir a sua primeira vitória no comando do Flamengo. Essas são as notícias de hoje aqui no Papo de Esporte. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, falando sobre o Brasileirão que vem aí no final de semana. E eu conto com você, hein? Até lá!